Olá, sou Bianca Azevedo e irei apresentar essa aula sobre anti-inflamatórios, principalmente a sua aplicação na cirurgia oral. Eu estarei representando o grupo que também é composto por Bruno Barbosa, Gabriela Rojas, Isla Ibiapina, Júlia Camelo, Juliana Oliveira, Mariana Lustosa e Nayara Couto. Primeiramente, farei uma breve introdução a respeito dos anti-inflamatórios e a respeito da cascata da inflamação. Então, o que são os anti-inflamatórios? Eles são fármacos que vão impedir ou amenizar a reação inflamatória e minimizar os seus sintomas, tais quais o calor, rubor, edema, dor e perda da função. Dessa forma, apresentam uma ação antipirética e analgésica. E o que seria a inflamação? Ela é uma resposta protetora que envolve células do hospedeiro, vasos sanguíneos e mediadores que são destinados a eliminar a causa inicial da lesão celular e seguir com um processo de reparo. Sobre a cascata da inflamação e os seus componentes. Ela é também conhecida como a cascata do ácido araquidônico, e este é um componente normal da membrana celular. Quando ocorre alguma lesão ou estímulo celular, é ativada a fosfolipase A2, que libera o ácido araquidônico. E ele é um substrato para duas diferentes vias. A via da lipoxagenase produz leucotrienos, que possuem funções como quimiotaxia, vasoconstrição, broncoespasmo e aumento da permeabilidade vascular. A via da ciclooxagenase é composta pelas enzimas COX-1 e COX-2, sendo essa COX-2 a mais envolvida na inflamação. Essa via vai produzir prostaciclinas, prostaglandinas e tromboxanos. As prostaciclinas produzem vasodilatação e redução da agregação plaquetária, evitando trombos. As prostaglandinas promovem vasodilatação e edema, e os tromboxanos são vasoconstritores que vão aumentar a agregação plaquetária, possuindo assim um caráter trombogênico que ajuda a controlar hemorragias. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a classificação dessa classe de medicamentos. De uma maneira geral, os anti-inflamatórios podem ser classificados em não esteroidais, os AINES, seletivos ou não seletivos, e os esteroidais. A respeito dos não esteroidais. São aqueles cuja ação anti-inflamatória decorre da inibição da síntese de prostaglandinas, que é efetuada mediante inativação da COX-1, que é responsável pela proteção fisiológica das prostaglandinas em sítios gástricos e renais, e a COX-2, que aparece em locais de inflamação, ou seja, ela é induzida. Aqui é importante destacar que os AINES podem ser seletivos ou não para essas enzimas. Essa animação vai mostrar a ação da aspirina, que é um AINE. Observe que após o estímulo, há a nível celular a liberação de enzimas, mediadores e células de defesa. E há também, conforme já foi explicado, a ativação da fosfolipase A2, que vai liberar o ácido araquidônico. Na via das COX, o ácido araquidônico produzirá, dentre outras coisas, as prostaglandinas, que são responsáveis pela vasodilatação e edema. Assim, ao administrar um AINE, há a inibição da COX e, consequentemente, das prostaglandinas. E com isso podemos observar uma regressão da inflamação. Como já dito anteriormente, os AINES bloqueiam a COX-1, inibindo a prostaglandina, que por sua vez, embora seja uma das responsáveis pelo processo inflamatório, desempenha um papel importante na proteção gástrica. Assim, um dos principais efeitos adversos do uso prolongado de AINES é a gastrite, úlcera gástrica e o sangramento digestivo. Esses AINES, como a aspirina, reduzem a produção plaquetária de tromboxano A2 devido ao bloqueio da COX-1 e assim prevenindo a trombose arterial.
Na tentativa de preservar as características anti-inflamatórias e reduzir os efeitos adversos, algumas pesquisas foram direcionadas para a busca de representantes com maior seletividade pela COX-2, sendo os designados de COX-CIB, como o celecoxib. Contudo, embora a ideia tenha sido boa, a segurança desse tipo de medicamento foi questionada, porque houve um aumento do risco cardiovascular. Então, por isso, muitos desses medicamentos foram retirados do mercado. Além disso, a inibição seletiva da COX-2 pode induzir a redução relativa da produção de prostaciclinas, enquanto a produção plaquetária do tromboxana 2 não é alterada. E esse desequilíbrio pode aumentar o risco de trombose e de eventos vasculares. E assim, talvez você pode estar pensando, mas então, quem poderia usar os seletivos para COX-2? Bom, esses medicamentos seriam indicados para pacientes com risco significativo de patologia gastrointestinal e sem o risco simultâneo de doença cardiovascular, sendo contraindicados para pacientes com doenças cardiovasculares, como angina, insuficiência cardíaca, AVC, além de crianças gestantes e lactantes. Inicialmente, eu havia dito que a segunda classificação dos anti-inflamatórios eram os esteroidais, sobre os quais eu irei falar agora. Antes de mais nada, é fundamental entender a origem desse tipo de anti-inflamatório, que ele também é produzido pelo corpo. O córtex da glândula suprarrenal secreta androgênios e corticosteroides, e estes se dividem em mineralocorticoides, como a aldosterona, e glicocorticoides, como o cortisol. Esses esteroides estão envolvidos no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, na manutenção do sistema eletrolítico, dentre outras funções importantes no organismo. Os corticosteroides são classificados quanto às suas potências na retenção de sódio, sobre os efeitos sobre o metabolismo de carboidratos e efeitos anti-inflamatórios, sendo que os glicocorticoides possuem efeitos metabólicos e anti-inflamatórios, enquanto os mineralocorticoides têm um papel na retenção de sódio. Quanto ao mecanismo de ação, ela ocorre de duas maneiras principais. A primeira diz respeito à ação no DNA. Os glicocorticoides ligam receptores intracelulares que depois dimerizam, migram para o núcleo, interagem com o DNA para modificar a transcrição do gene e assim vão induzir a síntese de algumas proteínas e inibir a síntese de outras. A segunda é quanto à inibição da fosfolipase A2, que leva à inibição da formação do ácido araquidônico. É bom lembrar que os AINES apenas inibem a COX, não interferindo na produção dos leucotrienos, diferentemente dos anti-inflamatórios esteroidais, que, além de inibir a fosfolipase A2, os glicocorticoides também vão inibir a expressão da enzima COX-2. Entretanto, eles não inibem a COX-1, que é responsável pela formação de tromboxanos. Então, como efeito final, os glicocorticoides diminuem o ácido araquidônico, os leucotrienos e as prostaglandinas. Os AINES apresentam efeitos adversos, como gastrite e úlceras gástricas, problemas renais em pacientes com insuficiência renal, além de também prolongarem o trabalho de parto. Já os anti-inflamatórios esteroidais têm como principais efeitos adversos a inibição da resposta a infecções, supressão da síntese endógena de glicocorticoides, osteoporose, porque há uma menor absorção de cálcio, uma redução de osteoblastos e um aumento de osteoclastos, a síndrome de Cushing iatrogênica, que é provocada pela exposição excessiva desses glicocorticoides, seja por doença ou por uma administração prolongada desses fármacos. Causa acúmulo de gordura na região cervical, hipertensão, face em lua cheia, cicatrização lenta, hiperglicemia, pela redução na captação e utilização da glicose, além de úlcera péptica, já que ocorre o aumento da secreção gástrica.
Partindo para os principais anti-inflamatórios esteroidais, nós temos a hidrocortisona, a prednisona, a beta e a dexametasona. A hidrocortisona possui uma atividade mineralocorticoide que vai resultar numa retenção hídrica, e esse fato restringe o seu uso por um tempo prolongado. Assim, ela é utilizada no curto prazo para algumas situações de emergência, como, por exemplo, asma grave e choque anafilático. A ação anti-inflamatória da hidrocortisona também a torna útil por via tópica, no tratamento de condições inflamatórias da pele. Pode ser apresentada como creme de hidrocortisona 1%, que é utilizada por até 7 dias em lesões inflamatórias não infectadas nos lábios e na pele ao redor da boca. E essa forma é um corticosteroide tópico de baixa potência e é útil no tratamento de dermatite atópica em crianças e para uso na face e em regiões de dobras. Outra forma de apresentação é a solução de uso otológico para tratamento de otites externas e também a apresentação como solução injetável. A prednisona tem ação semelhante à prednisolona, com duração de ação média. É o corticosteroide mais utilizado em doenças que exigem tratamento por longo prazo. Em doses únicas matinais ou em dias alternados, ela propicia uma menor supressão do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, então tendo uma menor ocorrência de efeitos adversos. Tem indicação para várias doenças, como asma aguda grave, condições alérgicas, reações de Hanseníase do tipo 1 e 2, formas graves do líquen plano e doenças reumáticas. A forma de apresentação se dá por comprimido revestido de 20 ou 5 mg. A dose para o adulto pode variar de 5 a 60 mg e a pediátrica de 0,14 a 2 mg por quilograma, a depender da doença em tratamento. E a posologia é tomar um comprimido pela manhã. A betametasona exerce potente atividade glicocorticoide e insignificante atividade mineralocorticoide. Tem uma longa duração de ação, é utilizada em grávidas com risco de trabalho de parto prematuro para acelerar a maturidade pulmonar do feto antes do nascimento. Forma de apresentação: ela pode ser em pomada, comprimidos com 0,5 ou 2 mg, gotas com 0,5 mg por ml ou injetável. A dose para o adulto pode variar de 0,25 a 8 mg por dia e a pediátrica de 0,017 a 0,25 mg por quilograma. A posologia deve ser individualizada com base na doença que será tratada, na gravidade e na sua resposta ao tratamento. A dexametasona tem uma potente ação glicocorticoide e desprezível ação mineralocorticoide, tem uma longa duração de ação e ela suprime eficientemente a secreção de cortisol por 24 horas. Então, não é aconselhado o uso oral por um tempo prolongado, por essa grande supressão do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Ela deve ser utilizada naqueles pacientes com alto risco de edema e obstrução das vias aéreas, como aqueles que receberam intubações repetidas ou prolongadas. A forma de apresentação pode ser por comprimido de 4 ou 0,75 mg, gotas com 1 mg por ml, elixir com 0,5 mg por ml e a pomada com 1 mg por grama. Para a posologia, a dose inicial varia de 0,75 a 15 mg por dia para o adulto e depende da doença que está sendo tratada e da gravidade da infecção. Para lactantes e crianças, as doses terão que ser reduzidas. Os derivados sintéticos de uso sistêmico diferem entre si quanto à potência glicocorticoide, por isso geralmente são dosificados em doses equipotentes. Apresentam ação mineralocorticoide diversificada e classificam-se em função de sua duração de efeito. Por exemplo, a prednisolona tem uma duração de ação
ou meia-vida biológica intermediária, a equipotência, que é a potência inflamatória, igual a 4, equivalente à dose de 5 mg, e a atividade mineralocorticoide é de 0,8. Aqui temos alguns exemplos de corticosteroides usados na odontologia. Por exemplo, a hidrocortisona, a dose é de 100 mg por via intravenosa, e a prednisona é 20 mg por dia por via oral. Aqui temos algumas prescrições em situações odontológicas que são indicadas pelo livro de farmacologia clínica para dentistas. Um exemplo é para um edema pós-trauma, prescrevemos a prednisona. O esquema de administração é de 5 mg por via oral, de 6 em 6 horas, por 3 dias. Agora, iremos para os principais anti-inflamatórios não esteroidais seletivos. Comparando com os AINEs não seletivos, nós temos que todos os AINE têm eficácia anti-inflamatória similar, portanto, a escolha deve se basear em outros critérios, como a toxicidade relativa, os fatores de risco individuais, a conveniência de administração para o paciente, o custo comparativamente favorável e a experiência de emprego. Então, como que sabemos que o medicamento está sendo eficaz? A diminuição de dor, eritema e edema são algumas medidas clínicas de eficácia dos AINEs. Em pacientes não responsivos a um dado AINE, podemos substituí-lo por outro grupo, por outro medicamento, preferencialmente de outro grupo. Os efeitos adversos gastrointestinais são mais notórios com AINEs não seletivos, ocorrendo mesmo na vigência de pouco tempo de uso. A Agência Inglesa Reguladora de Medicamentos categorizou o risco gastrointestinal do AINE em 3 níveis. Primeiro sendo baixo, com ibuprofeno, intermediário, com o diclofenaco, naproxeno, indometacina e piroxicam, e alto, com azapropazona. A sequência decrescente de AINEs não seletivos, relativa ao potencial do risco cardiovascular, é diclofenaco, ibuprofeno e naproxeno. Os principais AINEs não seletivos que iremos abordar são os diclofenacos, nimesulida, naproxeno, tenoxicam e o cetorolaco. Os diclofenacos são divididos em diclofenacos de sódio e de potássio. O sódico é indicado para o tratamento de formas degenerativas e anti-inflamatórias de reumatismo, crises agudas de gota, inflamações pós-traumáticas e pós-operatórias dolorosas com edema, como, por exemplo, após uma cirurgia dentária ou ortopédica, como auxiliar no tratamento de processos infecciosos acompanhados de dor, inflamação de ouvido, nariz ou garganta. As formas de apresentação são comprimidos revestidos em concentrações de 50, 75, 100 ou 150 mg, uma solução injetável de 25 mg por ml e em gel de 10 mg por grama. A dose adulta usual para a dor é de 50 mg por via oral 3 vezes ao dia, mas podemos administrar uma dose inicial de 100 mg por via oral, seguido das doses orais de 50 mg. Dessa forma, pode proporcionar um melhor alívio em alguns pacientes. O diclofenaco de potássio pode ser encontrado em comprimidos de 50 mg, em suspensão oral de 15 mg por ml, solução injetável de 25 mg por ml. A dose adulta recomendada é de 100 a 150 mg por dia e é, em geral, dividida em um comprimido a cada 8 horas durante 3 dias. A nimesulida é destinada a uma variedade de condições que requerem atividades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas. É indicada no tratamento de processos inflamatórios das vias aéreas superiores, estados febris, na cefaleia, nas sinusites, otites e na dor pós-operatória.
Algumas formas de apresentação incluem comprimidos de 100 e 200 mg, suspensão oral de 50 mg por ml e gel na concentração de 20 mg por grama. A dose recomendada é de 50 a 100 mg por via oral, 2 vezes ao dia, durante 3 dias. Essa revisão sistemática de 2019 apoia estudos anteriores que demonstraram um risco aumentado de hepatotoxicidade com o uso de nimesulida. Um total de 25 estudos observacionais foram elegíveis para essa revisão, e as taxas de hepatotoxicidade relatadas foram significativamente maiores nos pacientes que faziam uso de nimesulida, em comparação com aqueles tratados com outros AINES. Mas mais estudos são necessários para descrever melhor os efeitos da dose e da duração do tratamento sobre o risco dessa hepatotoxicidade. O naproxeno é indicado como analgésico e antipirético em adultos, por exemplo, para dor de dente, dor abdominal e pélvica, cefaleia e sintomas de gripe e resfriado. As formas de apresentação encontradas são comprimidos revestidos de 250, 275, 500 e 550 mg. A dose recomendada é um comprimido 1 a 2 vezes ao dia e a dose diária não deve ultrapassar 500 mg. O tenoxicam é indicado para tratamento inicial de doenças inflamatórias do sistema músculo-esquelético, como, por exemplo, artrite reumatoide, osteoartrite, tendinite e bursite, e também para dor pós-operatória. O tenoxicam é encontrado em comprimidos de 20 mg, e a posologia para dor pós-operatória é de 40 mg uma vez ao dia, durante 5 dias. O cetorolaco, ou mais conhecido como Toragesic, tem uma ação analgésica potente e é utilizado para o tratamento a curto prazo da dor aguda de moderada a severa intensidade. Pode ser encontrado como comprimidos sublinguais de 10 mg e como solução oral de 20 mg por ml. A dose recomendada é de 10 ou a 20 mg em dose única durante 3 dias, ou 10 mg a cada 6 a 8 horas durante 3 dias. Como próximo tópico, nós temos os principais anti-inflamatórios não esteroidais seletivos, que são utilizados em odontologia como uma excelente escolha em cirurgias orais maiores, com grandes vantagens anti-inflamatórias e sem alterar a mucosa gástrica. Começando pelo celecoxib, que é um anti-inflamatório e analgésico que pertence ao grupo de medicamentos inibidores específicos da enzima COX-2. Ele age inibindo especificamente a COX-2, e isso faz com que o seu uso se relacione a um menor risco de eventos adversos gastrointestinais, em comparação com outros anti-inflamatórios não esteroidais. Esse medicamento está indicado na odontologia para o alívio da dor aguda, principalmente no pós-operatório de cirurgias ortopédicas ou dentais. No momento da anamnese, é importante verificar se o paciente não possui hipersensibilidade ao celecoxib ou a qualquer componente da fórmula, como também hipersensibilidade a sulfonamidas, que são encontradas em medicamentos para o tratamento antimicrobiano, como toxoplasmose, pneumonias, bronquites e sinusites. Ele não deve ser administrado em pacientes que tenham apresentado asma, urticária ou reações alérgicas após o uso de AAS ou outros AINES, incluindo outros inibidores específicos da COX-2. Reações graves e algumas fatais foram descritas nesses pacientes. E o paciente com doença hepática e insuficiência renal grave não devem utilizar esse medicamento. A dose recomendada do celecoxib é de 40 mg inicialmente, seguidos de uma dose de 20 mg por via oral, após 12 horas se necessário, no primeiro dia do tratamento.
e nos dias subsequentes, administrar 200 mg 2 vezes ao dia, conforme for necessário. E vale ressaltar que na prática odontológica, geralmente se faz uso de analgésicos e anti-inflamatórios para o controle da dor aguda, com um período restrito de 72 horas. O valdecoxib também atua inibindo a síntese de prostaglandinas, em consequência de sua atividade bloqueadora da COX-2. Ele pode reduzir a necessidade de opioides quando usado concomitantemente com eles para o tratamento da dor aguda. E devido à ausência de efeitos sobre a função plaquetária, eles podem ser também administrados 40 mg 1 hora antes da cirurgia, para auxiliar no controle da dor pós-cirúrgica. O valdecoxib possui uma boa absorção digestiva e a sua união a proteínas plasmáticas é de aproximadamente 98% da dose administrada. Ele é metabolizado principalmente no fígado pelas enzimas e os metabólitos formados se conjugam com ácido glicurônico e são eliminados por via urinária e fecal. Somente 5% da dose administrada é excretada pela urina como droga sem metabolizar. O Bextra é a versão comercial do valdecoxib e ele foi retirado do mercado dos Estados Unidos em 2005. O fabricante do Bextra anunciou a retirada voluntária do medicamento no mercado norte-americano. E essa retirada foi devido a preocupações de segurança de um risco aumentado a eventos cardiovasculares, incluindo nesses eventos ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. No Brasil, é permitido o uso do Bextra intramuscular ou intravenoso, como o paradoxib sódico ou o valdecoxib genérico, e a aplicação é injetável e em nível hospitalar. A forma de apresentação é o Bextra intramuscular ou intravenoso ou valdecoxib, em pó liofilizado para solução injetável em embalagem contendo 10 frascos ampola. A posologia é de 40 mg intramuscular ou intravenoso, aqui preferencialmente intravenoso, de 30 a 45 minutos antes do procedimento cirúrgico. E após a cirurgia, 20 ou 40 mg a cada 6 a 12 horas por no máximo 5 dias. Agora, irei comentar sobre as indicações dos anti-inflamatórios. Sobre as indicações gerais, é importante lembrar que os processos inflamatórios autolimitantes merecem apenas medidas não medicamentosas, como gelo, repouso, imobilização ou medidas com analgésicos não opioides. E quando há um comprometimento sistêmico, o tratamento pode incluir anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais. Há indicação para o uso de anti-inflamatórios em traumas por instrumentação, cirurgia e outras causas, quando as manifestações clínicas, que são a dor, o trismo, o edema e a limitação funcional, são superiores ao benefício da regeneração tecidual pela reação inflamatória. Em infecções, a reação inflamatória representa um mecanismo de defesa imunitária. Portanto, o uso de agentes anti-inflamatórios não se justifica, devendo ceder lugar à terapia antimicrobiana específica. Nas cirurgias orais, ocorrem manifestações inflamatórias em 90% dos pacientes. E nesses casos, os anti-inflamatórios diminuem a intensidade e a duração do processo. Vão aliviar a dor, o edema, a hiperemia local e o trismo. Eles devem ser administrados precocemente, porque a resposta edematosa máxima ocorre de 48 a 72 horas. E é importante salientar que tanto os anti-inflamatórios esteroidais quanto não esteroidais são indicados para suprimir a inflamação aguda, ficando a escolha dependente da tolerabilidade, na dependência da intensidade do processo inflamatório em si. Os corticosteroides suprimem o edema,
sem aliviar a dor no pós-operatório imediato, em comparação com o placebo e AINES. Um estudo de Barbalho e colaboradores relataram que a terapia combinada de AINES, como por exemplo tenoxicam, e corticoides, como a metilprednisolona, no controle da dor, edema e trismo, é clinicamente superior à terapia individual. Para os corticoides, uma revisão de literatura mostrou que a utilização desses corticosteroides em odontologia traz efeitos positivos no que diz respeito ao controle da dor, do edema e do trismo muscular no pós-operatório, de, por exemplo, cirurgias de terceiros molares. Tem ampla indicação no que diz respeito ao controle de parâmetros inflamatórios após os procedimentos invasivos ou com deslocamento tecidual extenso, como as exodontias de dentes inclusos, que necessitam a realização de ostectomia e odontosecção. Portanto, são indicados em cirurgia pós-extração ou procedimentos traumáticos. Eles são bem tolerados em uso agudo, de 24 a 72 horas, e também tem indicação para uso tópico. A corticoterapia localizada é indicada em infecções da mucosa oral, então usada por via oral, em infecções endodônticas por via intracanal e em processos inflamatórios da ATM, pela via intraarticular. Agora as indicações para os AINES. Como já dito, os anti-inflamatórios não esteroidais têm uma eficácia anti-inflamatória similar entre eles. Então, a escolha deve se basear em outros critérios, como a toxicidade relativa, a conveniência de administração para o paciente, o custo favorável e a experiência pessoal do uso da droga, como já foi mencionado anteriormente. O diclofenaco, por exemplo, tem indicação para tratamentos de curto prazo em condições agudas, como estado de dor inflamatória pós-traumática e pós-operatório. É importante ressaltar que os AINES não são recomendados para dores leves e moderadas em geral, na crença de que teriam um efeito superior ao de analgésicos sem efeito anti-inflamatório. Eles também não estão indicados na forma injetável para o tratamento de dores intensas pós-operatórias. E nem devem ser empregados em situações em que a reação inflamatória não deve ser inibida, como em traumas, porque a inflamação é indispensável para a ocorrência do reparo tecidual e também em infecções, alterando assim as defesas do organismo. Então, para concluir, é importante ressaltar que a inflamação é benéfica para o nosso corpo, porque ela se trata de um processo de defesa e reparo. É responsabilidade do cirurgião dentista identificar as situações nas quais as manifestações clínicas vão exigir medidas não medicamentosas, ou apenas com analgésicos não opioides, ou analgésicos esteroidais ou não esteroidais. Dessa forma, vou ressaltar que ao prescrever anti-inflamatórios, é preciso atenção para interações medicamentosas. No caso dos AINES, atenção com alguns antipertensivos, diuréticos retentores de potássio e antidepressivos. Também é aconselhável ao cirurgião dentista conhecer os possíveis efeitos adversos do uso prolongado desses medicamentos. Para o grupo dos AINES, destacam-se os efeitos adversos no sistema gastrointestinal, como sangramento, dor e úlceras, além da sobrecarga renal e do prolongamento do trabalho de parto. Dessa forma, muita atenção na prescrição para pacientes renais crônicos, gestantes e pacientes com sistema gástrico comprometido. Já quanto aos esteroidais, atenção quanto aos seguintes efeitos adversos: a inibição da resposta a infecções, supressão da síntese endógena dos glicocorticoides, menor absorção de cálcio, podendo levar até uma osteoporose, hipertensão, cicatrização lenta, hiperglicemia e aumento da secreção gástrica. Deve-se ter cuidado na prescrição para diabéticos, hipertensos e quaisquer pacientes que possam ser afetados por esses efeitos.
Fica clara a importância de uma anamnese bem feita para evitar quaisquer complicações no tratamento medicamentoso do paciente. É importante lembrar também que é possível e desejável a troca de informações entre os profissionais. Então, é recomendada a consulta com o médico responsável pelo acompanhamento da condição sistêmica do paciente. E o médico é um aliado no ajuste da prescrição e no controle de um paciente descompensado. Apesar de todas as ressalvas, os anti-inflamatórios são nossos aliados no manejo das situações clínicas. Em conjunto com um diagnóstico correto e um tratamento odontológico apropriado, os medicamentos vêm somar na resolução dos problemas bucais. Então, aqui estão as nossas referências. Muito obrigada.